Fala aí pessoal, tudo bem? Eu quero através desse vídeo mostrar para vocês 3 passos como se libertar totalmente dos vícios. Porque eu mesmo já estive nessa condição, eu sei o quanto é difícil, não é fácil. Mas eu pratiquei essas 3 coisas e fui liberto totalmente. Pode não parecer, mas é verdade. Eu estou aqui como exemplo e mostrar para você como se libertar dos vícios. Eu sou o Daniel Guedes, muito obrigado por você estar aqui. Olha, com certeza as substâncias ilícitas elas têm sido um problema muito sério na nossa sociedade. Em pleno 2023 nós vemos isso se propagar de uma forma bem assustadora. Mas isso tem jeito e com certeza praticando esses 3 passos, não importa qual seja a substância, não importa qual seja o vício. Esse canal é um canal cristão, onde nós falamos das soluções que envolve a fé e a palavra de Deus. Eu acredito, não custa nada tentar. E pode parecer simples esses 3 passos, mas funciona de uma maneira bem fácil. Você pode praticar isso e ter a sua libertação. Da mesma maneira que a pessoa entra nessa vida, eu creio que não é difícil sair. Se ela entender esses passos e praticar, isso pode acontecer num piscar de olhos. Primeiro passo, a fé. Isso mesmo, sem fé é impossível agradar a Deus. E segundo a carta aos Hebreus do Novo Testamento, a Bíblia diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aos olhos naturais vai parecer impossível, mas para aquele que tem fé, tudo é possível. Mesmo que você não veja naturalmente uma solução, pela fé você acredita, e acreditar é o primeiro passo para a sua mudança. A minha libertação, ela ocorreu a partir do momento que eu comecei a me debruçar mais na vida espiritual. Mesmo usando substâncias ilícitas, eu congregava numa igreja. Outros passos aconteceram, a minha fé ajudou a seguir em frente. Então, os 3 passos, eles são essenciais. Somente com um passo você não consegue vencer. Segundo passo, indignação. Mas que indignação? A indignação consigo mesmo. O fato pelo qual eu tive a minha libertação dos vícios com o uso da fé e da palavra, isso me inspira a ajudar muitas pessoas que sofrem com este problema. E muitas pessoas que enfrentam essa situação, elas têm algo em comum. Normalmente elas culpam as pessoas, mas as pessoas que têm a libertação, elas também têm algo em comum, quando elas se indignam consigo mesmas. Quando a pessoa ela está indignada com aquela situação e ela não aceita mais aquilo, ela não quer mais aquela vida para ela, ela reconhece a miséria que ela se encontra por estar sobre os vícios, é o segundo passo para que ela venha se libertar. Normalmente um trauma, normalmente algo que aconteceu na família, que faz com que essa pessoa tenha um gatilho que possa se aprofundar mais e mais nessa vida destrutiva que é a vida dos vícios. E olha só, um passo ele não funciona sem o outro. Não adianta a pessoa ela estar indignada e ainda assim ela não ter fé. Quando eu falo indignação, eu falo indignação consigo mesmo. Mas ainda assim é preciso a pessoa ela ter fé. A fé ela é o primeiro passo. Porque quando a luz da palavra ela está na nossa vida, nós começamos a nos olhar, a nos observar e ver o quão sujo a nossa vida ela está. Porque a Bíblia ela é como um espelho que reflete a nossa pessoa. A luz ela revela o nosso caráter, o nosso interior. E quando nós temos a fé, nós temos a indignação. Nós começamos a olhar para a nossa própria aparência e perceber o quão errado nós estamos caminhando. Então a indignação é o segundo passo para a pessoa que quer vencer os vícios. No Salmo de número 51, o rei Davi, diante de uma grande indignação por causa do pecado que havia cometido, ele clama pela misericórdia de Deus. A Bíblia relata quão indignado Davi ele estava com aquele pecado. Ele diz o seguinte, versículo de número 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi ele se indignou e esse foi o segundo passo necessário para que Davi pudesse alcançar a graça, a misericórdia de Deus e pudesse ter a libertação na vida dele. Da mesma maneira você vai ter a sua libertação com esse segundo passo também na sua vida. E o terceiro passo e o passo conclusivo que vai dar fim definitivo para os vícios é a determinação. Comigo foi assim. Eu comecei indo para a igreja, comecei buscando a Deus,
a palavra começou a falar comigo, eu comecei a ver como a minha vida estava impura, como a minha vida ela estava errada. Eu comecei a ficar indignado com aquela situação, até que teve um momento chave. Eu passei por uma grande humilhação na minha vida por causa dessa condição e eu não aceitei mais aquilo. Por quê? A minha fé dizia para mim que havia dias melhores, que eu não precisava passar por aquela humilhação, eu não precisava estar naquela vida. E aí eu coloquei os meus joelhos no chão indignado e fiz uma determinação. Eu determinei de uma forma, como diz Jó 22:28. Diz o seguinte: determinarás tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz ela brilhará em teus caminhos. O maior erro que as pessoas elas cometem no caminho para se libertar dos vícios é pensar que Deus ele vai tirar a vontade da pessoa. Por que que isso é errado? Porque a pessoa ela entra naquela vida por livre e espontânea vontade. E por livre e espontânea vontade agora ela tem que abandonar. É assim que funciona. Deus ele já fez tudo o que ele poderia ter feito por nós na cruz do Calvário. Ele nos libertou, segundo Isaías 53, verso 4, que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas doenças e as nossas enfermidades. Ele levou tudo sobre ele. Quando a pessoa está esperando Deus libertar ela, está esperando Deus tirar a vontade dela, isso nunca vai acontecer. A pessoa ela não consegue sair. O que a pessoa tem que fazer? Esse é o terceiro passo. Os três são fundamentais. O terceiro passo, ela tem que determinar, ela tem que tomar uma decisão, tomar uma atitude. Eu fiz isso. Quando eu me indignei, primeiro, eu tive fé. Segundo, eu me indignei. E aquela indignação mostrou o quanto humilhado eu estava naquela situação. Foi quando eu coloquei os meus joelhos no chão e determinei o que? A partir de hoje eu não coloco mais substâncias no meu corpo. Eu só pedi uma coisa para Deus: me ajude a vencer as tentações. Mas a decisão foi minha. A decisão da pessoa de abandonar as drogas é dela. A decisão da pessoa abandonar os vícios parte dela, não parte de Deus. A pessoa precisa tomar uma decisão. Jó 22:28 diz: determinará tu algum negócio, ser-te-á firme. Quando você determina, você precisa se manter firme naquilo. Você tomou a decisão de não usar mais uma substância, não praticar mais aquele vício, você tem que determinar aquilo e ficar firme. Se você não ficar firme, você não vence. Deus ele já abençoou a humanidade. Ele já abençoou com Jesus Cristo, se assim você crê. Quando a pessoa ela determina e ela se mantém firme, ela consegue vencer. São 3 passos. Esses 3 passos eles parecem ser simples, mas se eles forem praticados da maneira certa, da maneira correta, qualquer pessoa vence o vício. Qualquer um. E qualquer tipo de vício, a pessoa se liberta. Eu, no meu ministério, vejo muitas pessoas se libertarem deste mal. E eu tenho certeza absoluta que se você praticar essas 3 coisas como eu pratiquei, você também se libertará dos vícios. E se você conhece alguém que sofre deste mal, indique para ele este vídeo, ou você mesmo, pegue esse passo a passo, leva para essa pessoa e ensina ela o que ela deve fazer. Eu tenho certeza absoluta que a libertação ela é mais do que certa na vida dela. Por aqui então eu vou encerrando este vídeo. Eu creio que ele pode ajudar você. Se você entendeu, deixa o seu like, se inscreva neste canal, é muito importante a sua inscrição, isso motiva a gente, isso inspira a gente a continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por você estar aqui, eu sou Daniel Guedes, fica com Deus.